Em 54, a pandemia fez aumentar casos de exploração sexual infantil, principalmente em pontos à beira de estradas e rodovias. Muitas vezes, as próprias famílias expõem os menores em busca de dinheiro para sobreviver. Mas o mapeamento da Polícia Rodoviária Federal desses locais mais críticos tem sido uma forma de combater esse crime. No estado onde há a maior malha viária do país, o perigo é grande. Pelas estradas federais que cortam Minas, são 351 pontos vulneráveis, com características que podem favorecer a exploração sexual de crianças e adolescentes. O levantamento é feito pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com uma ONG internacional. O número alto de pontos identificados é positivo, já que quanto mais locais mapeados, maior é a chance de prevenir o crime. É como se nós estivéssemos abrindo o holofote para o problema. Quanto mais pontos cadastrados nós temos, maior o nosso leque de opções de trabalho e melhor nós conseguimos entender o problema para poder enfrentá-lo. Então, o aumento de pontos cadastrados representa, na verdade, uma maior proteção às crianças. A própria PRF passa a ter muito mais eficiência no trabalho dela. E, por outro lado, este dado também é compartilhado com o Ministério Público, é compartilhado com o Conselho Tutelar, com os serviços daqueles municípios que também precisam estar atentos à proteção de crianças e adolescentes. O mapeamento mostra que os pontos mais críticos não estão em locais afastados, e sim próximos às áreas urbanas. Os postos de combustíveis na beira das rodovias, por exemplo, estão em primeiro lugar como um local que pode favorecer a exploração sexual infantil, de acordo com a pesquisa. O que a gente chama de um ponto vulnerável? Um posto de combustível, um restaurante, uma borracharia, ou mesmo uma obra arquitetônica, uma passarela, uma ponte. A gente tem que lembrar que em 99% dos casos, essa adolescente ou essa criança não foram para lá sozinhas. Alguém levou, né? Um adulto, alguém levou essa criança até lá. Isso é muito mais fácil perto de um centro urbano, onde você não exige um deslocamento longo, onde essa criança à noite pode até ser levada de volta para o local onde ela reside, onde ela dorme, onde ela come. Desde o início da pandemia, nós percebemos que, em função da vulnerabilidade econômica que muitas famílias começaram a viver, houve também, de novo, uma retomada de um caminho que a gente já não via talvez tanto, que era as famílias voltando a levar as crianças para pontos de exploração, né? Para uma maneira de ganhar um recurso para a sobrevivência da família. O trabalho preventivo e repressivo realizado pela PRF ao longo dos últimos 10 anos contribuiu para uma constante redução destes pontos propícios à exploração. De 2009 para cá, nós conseguimos reduzir os pontos críticos já em 50%. É um dado bem expressivo, tendo em vista que os pontos aumentaram. O nosso objetivo é que tenhamos mais pontos possíveis com a menor criticidade possível, para que a gente consiga fazer que as rodovias federais sejam locais com menos possibilidade de ter casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nosso principal agente de proteção hoje são os caminhoneiros. Nós temos trabalhado com eles no sentido de conscientizá-los sobre os riscos dessas crianças nesses locais. Estamos também trabalhando no sentido de que eles compreendam que, mesmo que houver uma argumentação de que essa criança está ali porque ela está precisando do recurso, porque ela está precisando do dinheiro para a sobrevivência, que não é desta forma que a gente deve apoiar e sustentar isso, ou seja, pagar um programa sexual para uma criança, ou mesmo dar o dinheiro sem fazer o programa, mas pensando que está ajudando, na verdade você está perpetuando uma situação gravíssima de exploração, um crime, né? E você está fazendo parte desse crime. Enquanto a polícia cumpre o seu papel, é importante que a população e os viajantes denunciem qualquer atitude suspeita pelas estradas. Quando ela chega a um ponto de parada, que normalmente é um posto de combustível, um restaurante à beira de estrada, se ela perceber que tem crianças e adolescentes circulando sozinhas nesses locais, porque os adultos geralmente não ficam próximos, né? Entre os carros, batendo na porta de um caminhão, batendo na porta de um ônibus, esse tipo de coisa, algo muito errado está acontecendo. Então, a própria pessoa que está em viagem, que vê isso acontecendo num local, ela deve fazer a denúncia desse local imediatamente, porque essa criança certamente está numa situação de risco.
Muitas vezes o dono de um estabelecimento, de um posto de gasolina, de um restaurante, ele não percebe, por causa da grande movimentação que ele tem no local, que aquela criança está ali no meio fazendo oferta, né? Está sendo obrigada, na verdade, a se ofertar para pessoas naquele local. Então, há necessidade de treinar os funcionários, há necessidade de treinar os frentistas do posto de combustível para eles estarem alertas, para que eles mesmos façam as denúncias aos serviços competentes na medida em que eles verem alguma situação de violação. Esta delegada especializada na proteção à criança e ao adolescente revela que a maior barreira no combate ao crime ainda é a questão cultural. A gente ainda tem muita subnotificação, porque muitas pessoas não entendem essa conduta como crime. Que se a criança ou adolescente está realizando esse tipo de conduta ou atos sexuais que tenham consentimento, que isso não seria crime, que seria talvez uma forma de sustento da criança ou da família. Mas a conduta criminosa é sempre do adulto que está instigando, que está incentivando a criança, que está facilitando essa exploração comercial. A gente nem usa o termo prostituição infanto-juvenil, e sim exploração comercial sexual dessas crianças e adolescentes. Então, por causa dessa questão cultural, o enfrentamento desse tipo de crime ainda é muito difícil. Por isso que a gente precisa que toda pessoa que tenha notícia, que tenha presenciado, ou que tenha notícia que isso esteja acontecendo, que procure o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou mesmo faça a denúncia de forma anônima. A pena do crime de exploração é de 4 a 10 anos, o crime de estupro de vulnerável tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. Para denunciar violações de direitos de crianças e adolescentes, como exploração sexual ou trabalho infantil, você pode ligar para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. A ligação é gratuita e anônima. Nas rodovias federais, o telefone de emergência da Polícia Rodoviária é o 191.